Sejam muito bem-vindos ao Quantic Desperte. O seu despertar começa aqui. E vamos de mensagem de Arcanjo Miguel. Acessar a sabedoria do eu superior. Amados mestres, a ascensão significa alcançar uma percepção mais clara do self e a aceitação do fato de que vocês são uma faceta do átomo semente do fogo branco de nosso Deus Pai e Mãe. Conforme mergulham cada vez mais profundamente em si mesmos, vocês passam a perceber sua conexão íntima com tudo que é. Uma vez que vocês tenham sentido a bênção requintada de uma conexão franca com o nosso Deus Pai e Mãe, e sejam capazes de aproveitar plenamente as partículas adamantinas de amor, luz, seu anseio por amor é gradativamente satisfeito. A fome de sustento será também saciada, e lhes serão concedidas forças, vontade e determinação de que necessitam para concluir alegremente sua missão terrena. A energia é gerada por meio de padrões de frequência de atração, em vez de padrões de resistência ou fricção. Pensamentos, palavras e emoções têm um efeito benéfico ou prejudicial no vaso físico e criam também uma determinada faixa de frequência em seu campo áurico e além. É dessa forma que se cria a realidade no plano físico. As leis do universo afirmam que vocês devem experimentar sempre aquilo que criam. Lembrem-se, a palavra falada é a linguagem do mundo físico. A linguagem do espírito se compõe de luz, geometria sagrada, imagens, sons e cores. Quando vocês irradiam as frequências refinadas de amor em toda a sua volta, as forças negativas não vão afetá-los. Meus corajosos, vocês devem se tornar um afluente no rio da vida, um canal para a força divina da criação. A estagnação começa imediatamente quando vocês interrompem o fluxo das partículas adamantinas para dentro e através do seu coração sagrado. Ao se tornarem sentinelas de luz, sua aura aumentará e brilhará à medida que vocês se iluminarem com o esplendor do Espírito. Vocês, sua casa, seu bairro, cidade, estado, província e país, têm um campo áurico, seja claro ou sombrio. O coração e a alma de cada país devem ser reativados. Quando se perde a unidade de consciência, a força espiritual da vida de um país começa a declinar. Lembrem-se de que tudo o que existe tem uma aura. A divindade e o fantástico poder do Criador estão em tudo. Muitas almas são os que poderíamos chamar de espiritualmente falidas, visto que utilizaram sua cota de partículas adamantinas de vida/luz e agora estão imersas nas frequências inferiores do mundo da terceira e quartas dimensões, que não podem mais acessar o rio cósmico da vida e atrair o pleno espectro da luz do Criador. Ou, desde a primeira infância, não foram capazes de alcançar o nível exigido dos padrões de frequências harmoniosos para adicionar sua cota de partículas armazenadas em seu sagrado coração. Infelizmente, muitas almas queridas
levam consigo para a morte a maior parte de sua cota de luz do Criador. Essas são as almas atormentadas que não se sentem amadas e levaram uma vida de sofrimento e muitas vezes de isolamento ou violência, que foi criada por uma sensação de desesperança, sentimentos de ódio por si mesmas e inferioridade. Com frequência, concentram seu ódio e frustração externamente, culpando os outros e o destino por seus fracassos, ao mesmo tempo que não têm consciência de que são a fonte da própria dor e sofrimento. Muitos desses preciosos escolheram apresentar-se no que poderia ser chamado de espectro inferior de sombra e luz. Em um nível de alma, eles escolheram o envoltório para o drama da vida que viveriam, porque desejavam superar determinados padrões de frequência desequilibrados do passado. Todavia, muitas vezes o caminho que escolheram é demasiadamente desafiador e eles retrocedem para os padrões negativos de muitas vidas infrutíferas. Aqueles que têm menos liberdade de escolha são movidos pela obsessão, vícios e impulsos inconscientes. São controlados por influências negativas do passado que são muito difíceis de corrigir. Vocês não são julgados por ninguém além de si mesmos e sempre terão a oportunidade de superar as transgressões do passado. O auto-perdão é o primeiro passo para curar o passado e reconectar-se ao poder interior. Pode parecer insensível e indiferente. No entanto, um mestre de si mesmo terminará, aos poucos, os relacionamentos com pessoas com as quais não está mais em harmonia. Não deve haver julgamento. Apenas um abandono gradativo e uma retirada ou ruptura de quaisquer cordões energéticos de apego. Geralmente é a outra pessoa quem termina o relacionamento, porque não consegue mais receber a energia emocional que exige da pessoa iluminada. Muitas almas solitárias estão buscando suas almas gêmeas, e isso está acontecendo em todo o mundo. À medida que cada vez mais almas alcançam um determinado nível de harmonia interna, milhões dentre vocês, este é o momento em que sua alma atingiu o ponto mais avançado da sua jornada de separação. E vocês estão agora imersos na jornada de reunião e integração. A alma foi, aos poucos, infundida com um descontentamento divino que está lentamente se filtrando em sua consciência. E vocês se interiorizaram a fim de subjugar o ego e se reconectar com a alma, a superalma e as múltiplas facetas do seu eu superior. Agora, tem o potencial de se reconectar às muitas facetas das suas famílias de alma, seu eu superior, suas muitas superalmas e seu raio divino, presença eu sou. Por outro lado, muitas almas gêmeas possuem padrões vibratórios de alma semelhantes, mas não necessariamente possuem padrões áuricos físicos semelhantes. As frequências da alma são mais fortes do que os padrões de frequência física e são mais fortes quando vocês estão em um estado emocional sincero. Se o brilho for forte o suficiente, a beleza da alma brilhará. Contudo, pode não ser forte o suficiente para superar as características físicas, emocionais e mentais que não estão em harmonia umas com as outras, a fim de criar um relacionamento duradouro e satisfatório. Os relacionamentos físicos, no mínimo, são difíceis no plano terreno, principalmente quando vocês estão se empenhando pela automestria e estão no processo de conhecer a si mesmos, o que conduz
a constantes mudanças e transformações internas e externas. Meus corajosos, nunca se esqueçam, vocês são eternos e imortais. Seu corpo físico é um templo temporário no qual você habita, no qual Deus habita. O coração sagrado é o templo da alma. Aí está a essência divina, onde habita o amor verdadeiro e onde começa sua consciência do infinito. A célula divina do núcleo diamantino em seu coração sagrado contém os 12 raios da consciência divina, que são prismas de cristal etérico de luz refratada, chamados raios, que irradiam a essência da criação. A morte é uma metamorfose, uma troca do manto de carne por um manto de luz. Vocês têm apenas uma vida e esta é eterna. Assumiram muitos papéis durante sua jornada pela eternidade. Contudo, vocês são como eram no início em seu coração sagrado, um filho divino do Criador Supremo. Tornar-se crístico é perceber sua divindade interna e então seguir infalivelmente a orientação do seu eu divino. Nos reinos mais elevados, o seu vaso de luz é puro, perfeito e indestrutível. Imaginem uma totalidade que nunca foi alterada e não tem imperfeições. Permanecer centrados no coração mantém sua conexão com os níveis mais elevados da consciência divina e garante um fluxo constante de luz, amor e vida do Criador. A mente superconsciente é um imã para as verdades mais elevadas e divinas. O corpo de desejo é uma força geradora do interior de cada pessoa. Vocês são dominados ou pelo corpo de desejo egóico, que é controlado pelos sentidos físicos, ou pelo corpo do desejo espiritual, justo, que é controlado pelo eu superior. A mente subconsciente é subjetiva. É regida pela mente consciente e pelo condicionamento passado. É programada e reprogramada por influências vibracionais, por meio das quais as formas pensamentos inferiores e negativas do passado os convenceram de que vocês são pecadores, fracos, imperfeitos e inferiores. Ao longo de suas muitas experiências de vidas passadas, vocês criaram um poderoso vórtice de dúvida, depressão, medo, escassez, doenças debilitantes, o que leva à morte prematura. Essas formas de pensamento prejudiciais foram continuamente repetidas até que se enraizassem na mente subconsciente de cada indivíduo, bem como na estrutura de crença da consciência coletiva, até se tornarem a realidade aceita pelas massas. A mente sagrada sempre sabe a verdade, e ela acabará por se sobrepor aos conceitos errôneos da mente consciente, que podem ser reprogramados enquanto vocês se empenham em remover da mente subconsciente as influências negativas. A mente sagrada é a conexão direta com a mente divina. A moderação em todas as coisas resulta em harmonia, equilíbrio e uma sensação de bem-estar. A automestria conduz ao controle das emoções físicas e dos processos de pensamento da mente inferior. Um mestre de si mesmo permanece firmemente centrado em seu coração sagrado, no meio do caos e da mudança, apegando-se à sabedoria da mente sagrada.
à medida que reúne forças e orientação do nosso Deus Pai e Mãe. Sempre um observador do processo, enquanto toda a ilusão se desvanece lentamente. Ascensão significa alcançar uma percepção mais clara do self, do eu, e aceitar o fato de que vocês são uma extensão de Deus Pai e Mãe. À medida que aprofundam cada vez mais em seu self, vocês percebem sua conexão íntima com o Criador, uma vez que tenham sentido a bênção requintada de uma conexão franca e consigam atrair plenamente as partículas adamantinas de amor e luz. Seu anseio por amor é aos poucos satisfeito. Sua fome de sustento também será saciada, e vocês receberão a força, a vontade e a determinação de que necessitam para concluir com alegria sua missão terrena. Ao iniciar o processo de integração das múltiplas facetas do seu eu superior, vocês também acessarão suas capacidades criativas mais elevadas. Devem aprender a aperfeiçoar um estado de relaxamento alerta, em que vocês são co-criadores e observadores do processo também. Devem ser pacientes, visto que há uma etapa preparatória que deve ser seguida no processo da ativação de seus poderes e atributos da consciência superior. A linguagem da mente inconsciente e subconsciente é principalmente imagética. O processo de ativação e integração das mentes consciente, inconsciente e superconsciente é bastante acelerado pela prática deliberada de aperfeiçoamento de suas habilidades de imaginação e visualização. Aperfeiçoar suas habilidades de telepensamento exige uma intensa vontade de ter sucesso, junto à determinação e à concentração. Seu progresso para os reinos mais elevados da consciência é um processo de despertar gradativo, em que vocês despertam para as advertências e a sabedoria do seu eu da alma e do seu eu superior superalma. À medida que acessam o caminho da iluminação, vocês dão início ao processo de desenvolvimento de uma percepção consciente e atenta. Devem primeiramente se concentrar nos aspectos físicos do seu ser. O vaso físico, o sistema de chakra, a natureza emocional e suas capacidades mentais. Gradativamente, com o tempo, conforme vocês equilibram, harmonizam e integram um determinado grau de consciência de unidade em seu estado de ser físico, vocês estão prontos para acessar os padrões vibracionais, a sabedoria, os atributos e as capacidades de quarta dimensão superior e da quinta inferior. Este é o processo básico de transformação chamado ascensão na consciência. Esse procedimento envolve juntar, equilibrar e integrar os hemisférios cerebrais direito e esquerdo, obtendo acesso à sua mente sagrada, bem como equilibrar e harmonizar os 7 centros mentais etéricos dentro do corpo físico, chamado de sistema de chakra. À medida que acionam o fogo da Kundalini, que está armazenado no chakra raiz, e sua reserva de partículas de luz, que foram armazenadas aí no nascimento para uso e fruto, vocês começam um processo de abertura e ativação dos 7 selos da consciência superior. Gradativamente obterão acesso ao centro do coração sagrado e a sua célula divina do núcleo diamantino começará a brilhar, ampliando e irradiando com maior força os raios diamantinos da consciência divina. Esta é sua fórmula especial, a canção da alma,
que foi codificada em sua estrutura cristalina, antes da jornada para a fisicalidade. Sua tarefa é ampliar, incrementar e acrescentar a essa assinatura de luz da alma, à medida que vão se aprofundando cada vez mais na consciência divina expandida. Devem perceber que existem em um turbilhão de frequências vibracionais criadas por meio de seus próprios pensamentos, ações e intenções fortes, enquanto existem no ambiente de frequência inferior de uma realidade de terceira e quartas dimensões. Você só tem acesso às forças energéticas compostas da substância da força da vida primordial, à luz do meio espectro dos planos materiais desarmônicos da sua existência. Essas frequências vibracionais reagirão aos seus pensamentos e ações, sejam positivos ou negativos, manifestando-se materialmente, dependendo da força e da repetição de seus pensamentos. Seu estado mental determina o resultado de seus esforços criativos. A lei universal garante que vocês experimentarão as expressões manifestadas resultantes de seus pensamentos e ações, sejam elas positivas ou negativas. Estão dispostos a se empenhar em manter uma natureza equilibrada e vigorosa, de modo que os padrões de frequência que irradiam para o mundo sejam amorosos, gentis e benéficos para todos? Se realmente levam a sério o desenvolvimento de suas habilidades latentes de comunicação telepática, é importante que dediquem algum tempo a cada dia para estudar e praticar. Criem um espaço sagrado, onde não serão perturbados e solicitem aos seus guias e professores para aí se juntarem a vocês. Enquanto se sintonizam de modo gradativo com os reinos superiores e removem as distorções do passado de sua coluna pessoal de luz, que se conecta à sua presença eu sou, e nosso Deus Pai e Mãe, vocês vão desenvolver lentamente a capacidade de manter um nível constante de estado alfa. A partir daí, irão usufruir de um relacionamento contínuo com seu eu superior, seus guias, professores, o Conselho Cósmico de Luz e o Reino Angélico. Este é o seu derradeiro objetivo. Meus corajosos, reconheçamos que pode haver muita dor, desconforto e medo à medida que passam por esses processos acelerados. Saibam que juntos superaremos todas as adversidades. Nossa missão é abrir o caminho para qualquer alma querida que expresse o desejo de retornar à harmonia. Quando vocês tiverem dúvida, precisarem de inspiração ou força, entrem em sua pirâmide de luz e nós lhe daremos coragem. Iremos elevá-los e inspirá-los. Quando se sentirem sozinhos ou desesperados, desprezados, acessem o centro do seu coração sagrado e estaremos aí, esperando para preenchê-los com o amor radiante de nosso Deus Pai e Mãe. Eu sou Arcanjo Miguel. Canal Rona Herman. Fonte primária starquestmastery.com. Fonte secundária blog Adavai. Tradução Ivete Adavai, www.adavai.wordpress.com. Meus amados, é uma verdadeira aula. Pode ser que você não tenha conseguido entender da primeira vez que assistir esse vídeo, assista a segunda, terceira, quarta, quinta, quantas forem necessárias. Mas comecem a desenvolver, a praticar a arte de meditar, silenciar a sua mente, se conectar com o seu eu superior. Muita paz, muito amor, muita luz, muita alegria. E deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula de Arcanjo Miguel. Namastê!